Paz do Senhor, povo de Deus! Gente, hoje eu trago mais um devocional para a nossa meditação e eu creio que vai edificar muito a tua vida. Já estou aqui com a minha Bíblia, estou aqui com as minhas anotações, né? E nós vamos fazer menções de um texto aqui, bastante conhecido, lá no livro de Lucas, capítulo de número 9. Vamos fazer menção de alguns versículos para a nossa meditação, amém? Você que pode acompanhar na sua Bíblia, vamos aprender juntos, amém? E crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer assim, lá em Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo 23, vai dizer assim: E dizia a todos eles: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvá-la-á. Pois que vantagem tem ao homem em ganhar o mundo inteiro, se ele se perder ou se destrói a si mesmo. Nossa, muito forte. Versículo 26. Porquanto qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ele vier em sua própria glória, e na de seu Pai, e na dos santos anjos. Mas em verdade eu vos digo, alguns dos que estão aqui, que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Amém? Palavra bem forte para o nosso coração. Bom, lá no Lucas, capítulo de número 9, né, vai começar Jesus dando uma missão aos seus 12 discípulos. Missão essa de pregar o evangelho. E nós vamos ver também lá no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 14, que vai dizer assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os gentios, e então virá o fim. Aleluia! A missão que Jesus nos confia é tremenda. Lá no livro de Mateus, ainda no capítulo 25, versículo 19, vai dizer assim: Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Jesus chama seus 12 discípulos e lhe dá poder e autoridade. Para quê? Para curarem doenças e para expulsarem demônios e para pregar o reino de Deus. Veja, nós percebemos no texto que a palavra de Deus vinha acompanhada de manifestação de poder, né? E os discípulos não só anunciavam o reino de Deus, mas também curavam e expulsavam demônios. Isso é muito forte. E o Senhor, ele também nos deu essa autoridade, aleluia, de expulsar demônios e curar enfermos. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos, eles voltam da sua missão e eles contam para Jesus tudo aquilo que havia acontecido. E Jesus vai tirar os seus discípulos à parte e ele vai para a cidade de Betsaida. Só que chegando em Betsaida, também a multidão acompanha Jesus. E ali vai acontecer a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. E nós vamos perceber que está acontecendo uma confusão entre as pessoas, porque elas não sabem de fato quem é Jesus. Herodes ouviu tudo o que estava acontecendo, né? Mas ele não conhecia de fato quem era Jesus. Porque alguns diziam que era João Batista que tinha ressuscitado, outros diziam que era Elias e outros diziam que era João Batista ou um dos profetas. E Herodes, ouvindo estas coisas, desejava ver Jesus, né? Então, por isso que Jesus, ele chama os seus discípulos à parte e pergunta a eles por onde eles passaram, o que as pessoas diziam quem ele era.
né? Jesus ele faz essa pergunta para os seus discípulos. E os discípulos repetem o que as pessoas estão achando quem Jesus era. E eles vão dizer, olha, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é um dos profetas. Só que Jesus agora, ele quer saber dos seus discípulos, o que eles pensam, quem eles acham que Jesus é. E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Né? Só que quando Jesus ouve essa resposta, ele ordena que eles não contem a ninguém. Jesus ordena que os discípulos não contem a ninguém estas coisas, que ele é o Filho de Deus. Por quê? Há 2 pontos que eu quero dividir com você. O primeiro ponto é que o povo esperava um Messias com um reinado terreno. Então esse é o primeiro ponto, que o povo não poderia saber que Jesus era o Filho de Deus. Por isso que ele ordena aos seus discípulos para que não contem. O segundo ponto é porque o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas, tem que ser rejeitado pelos anciões, pelos escribas, pelos fariseus, pelos sacerdotes, e tem que ser morto e ao 3º dia ressuscitar. Então, por esse motivo, ele pede aos seus discípulos para que não contem a ninguém. E o povo não estava preparado, né, para saber destas coisas. Por isso que Jesus ordena aos seus discípulos para que não contem. O povo não estava preparado para saber disso. Só que agora, falando para todos, para os discípulos e para a multidão, nós vamos entrar no contexto ao qual eu acabei de ler. E Jesus ele vai dizer assim: se alguém quiser vir após mim, ele está falando quem quiser. Ele não está obrigando. Jesus não está obrigando, ele está dizendo quem quiser vir após mim. Ele deixa em aberto. Vem quem quer, certo? Só que você percebe que Jesus ele era seguido por uma grande multidão. E agora ele está dizendo, quem quiser vir após mim. E nós precisamos entender o que significa esse após mim, né? Significa unir-se a ele. Porque ele era seguido por uma grande multidão, mas andar literalmente atrás de Jesus, atrás dele, não significa ser seu seguidor. Não significa ter parte com ele. Para ter parte com ele, é necessário a gente unir-se a ele. Porque todo aquele que é nascido é criatura. Para unir-se a ele, para unir-se a Jesus, nós temos que confessar Jesus. Né? Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: e a todos o quanto o receberam ou o confessaram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, só assim nós vamos nos unir a ele. Aleluia. Então, Jesus está dizendo, quem quiser vir após mim, me confessar. Amém? E ele dá três ordenâncias. Quais são? Primeira, negar-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. São 3 ordenanças que Jesus dá. Quer vir após mim? Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Jesus não está dizendo, se quiser vir após mim, se liberte. Porque tem muitas pessoas que acham que para chegar até Jesus, para confessar Jesus como seu Salvador, elas primeiro precisam se libertar de algum vício ou de alguma coisa. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus não está dizendo, se você quiser vir após mim, se liberte primeiro. Jesus não está dizendo isso. Ele está deixando em aberto, se alguém quiser vir após mim, depois da sua escolha de querer ir até Jesus e unir-se a ele, aí você tem que fazer essas 3 ordenâncias, que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a ele. Porque a libertação é diferente de renunciar. Lá no livro de João, capítulo de número 8, versículo 32 e versículo 36, vai dizer assim: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Deus liberta, é por completo. Quando Jesus liberta, é por completo. Mas você acha que o que você fazia antes não vai dar vontade de fazer novamente? Isso é uma pergunta que eu estou te fazendo, para você que está assistindo o vídeo. Então a libertação é uma coisa, a renúncia é diariamente, tá? E Jesus está dizendo para nós, a minha parte eu faço. E eu tô disposto a te libertar. Porque quando Jesus liberta é por completo. Mas e você? Tá disposto a negar as tuas vontades? Tá disposto a negar a tua carne? Tá disposto a negar as tuas vontades todos os dias, os desejos? Porque negar a si mesmo é deixar suas vontades, é renunciar aos seus desejos, é colocar Jesus em primeiro lugar. Aleluia! Então, nós precisamos renunciar às nossas vontades. E renúncia é diferente de libertação. Porque todo dia vai ter alguma coisa que vai querer te levar para o pecado. Mas você tem que renunciar. Eu vou te dar um exemplo aqui de pessoas que... deixa eu ver aqui. Eu vou usar o celular aqui como exemplo, né? Para não falar muito. Talvez pessoas que são viciadas em celular, que não conseguem ficar sem o celular, sem a internet, que não vivem isso. Isso é um vício para ela. Então a renúncia dela é renunciar o celular todos os dias. Por mais que ela tenha o desejo e a vontade de pegar o celular e de consumir o celular, ela tem que renunciar à vontade dela, que é, não vou mexer no meu celular. Eu tenho que renunciar à minha vontade. Entende isso? Então, tome a sua cruz, significa aceitar a aflição, a dor e a perseguição por amor de Cristo e o Evangelho. Então, para se unir a Jesus, você precisa de 3 coisas. Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é as nossas vontades e os nossos desejos, que isso é diariamente que nós temos que fazer. Tomar a nossa cruz, que é aceitar a aflição que nós vamos passar. No mundo teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. A dor, a perseguição por amor de Cristo e por amor de Evangelho. E pelo amor do Evangelho. E depois, siga-me. Só seguir Jesus. Que você possa ter recebido essa palavra no teu coração. E tome a decisão de unir-se a Jesus. Porque assim como a multidão, de fato andar atrás de Jesus, não significa ser seu seguidor. Não significa ter parte com Ele. Não significa unir-se a Ele. Para você unir-se a Jesus, você tem que confessar e ser chamado de filho de Deus. Para unir-se a Jesus, você tem que negar as suas vontades. Você tem que negar a tua carne. Tem que tomar a tua cruz. E é só seguir a Ele. Amém? Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus.